A gente vai falar agora sobre o sistema reprodutor, tá? Tanto masculino, tanto feminino, mas primeiro a gente vai definir a questão, logicamente, do aparelho reprodutor, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse aparelho. O que acontece? O aparelho reprodutor, logicamente, ele vem do sistema, tá? De órgão, tá? Do meu organismo, tá? Que trabalha junto, logicamente, com um conjunto de finalidade da reprodução. Mas quando a gente estava falando sobre a questão do sistema renal, tá? A gente falou um pouquinho sobre a questão, tá? Do sistema reprodutor, mas uma coisa bem pouca, tá? São logicamente chamado de reprodução, tá? Então assim, tanto feminino, tanto masculino, tá? Tanto espermatozoide, tanto ovário, tá? Ele tem a reprodução logicamente da capacidade de um ser vivo, tá? Então, junto com o espermatozoide, junto logicamente com o óvulo, forma logicamente um ser vivo, tá? Que ali vai ter uma evolução, tá? Mas nessa parte da evolução a gente não vai entrar, que é uma parte de GO, tá? Ginecologia, tá? O ser humano logicamente tem a reprodução sexual, tá? Então ambos produzem logicamente células sexuais, tá? Que logicamente são órgãos sexuais, tá? No caso da mulher, logicamente é o óvulo, e logicamente do homem é espermatozoide, que vai acontecer isso daqui, ó, a fecundação, quando o óvulo e o espermatozoide, tem logicamente os dois conjunto, tem a fecundação, tá? Então a gente vai falar do órgão logicamente genital, logicamente masculino, tá? Então aqui eu tenho logicamente alguns nomes, tá? Eu tenho a glândula do bulbo uretais, vamos começar de baixo, tá? Eu tenho a próstata, que é muito importante, que a gente vai falar um pouquinho dela. Eu tenho logicamente a musculatura do meu pênis, tá? Eu tenho a minha ureta, eu tenho o ducto, logicamente, dos canais, tá? Deferentes, tá? Que a gente vai falar um pouco deles. E temos logicamente os canais de epididismo, tá? Epididimos, tá? Esse canal ele é bem importante, que a gente vai falar, tá? Do epididismo, tá? E logicamente os testículos, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? O que acontece aqui, tá vendo, ó? Esse questão da vesícula, tá vendo, ó? Seminal, a gente já falou dele, tá? Que é esse daqui, ó, tá? E aqui é o ducto, tá vendo? Da questão do ejaculatório, tá? Ó, que vai passando pelos canais, tá? Canais da onde? Do meu pênis, tá? Aqui eu tenho logicamente os meus testículos, tá? Os meus testículos, eles vão fabricar o espermatozoide, e essa parte aqui, ó, tá vendo aqui, ó? O epididismo, tá? É onde vai ficar os meus espermatozoides. Ele vai ficar logicamente armazenado, tá? E o meu ducto, tá? Diferente, é ele que vai logicamente, ó, pegar aqui, ó, tá vendo ele aqui, ó, que vai passar, tá vendo, ó, para ir logicamente para ejaculação. É ele que manda essa parte da ejaculação. Tá vendo que importante que é? Aqui eu tenho logicamente a minha bexiga, tá? Eu tenho o meu osso, tá? Do pubis, tá? Que é esse osso aqui, que é bem interessante. Eu tenho logicamente o corpo caveoso, tá? Que é esse corpo aqui, ó, que é do meu pênis, tá? Eu tenho o corpo esponjoso, que é essa parte aqui, ó. Esses dois corpos aqui, ele é muito importante. Por quê? Porque quando o pênis, ele fica ereto, tá? É por conta desses dois corpos, tá? Caveoso e esponjoso, tá? Aqui eu tenho a minha ureta, eu tenho, logicamente, a minha glande, tá?
que é logicamente, todo mundo fala que é a cabeça do pênis, mas é chamado de Grindr, tá? E o meu testículo, que a gente já falou. E logicamente o meu saco escrotal, que é ele que protege logicamente o meu testículo, tá? Tá vendo que legal? Espero que vocês tenham entendido. É bem interessante, tá? Essa parte. Então, o sistema masculino, tá? Geralmente, os espermatozoides são produzidos pelos testículos, tá? Que a gente já falou agora, tá? Através, logicamente, do meu epiditismo, tá? E na hora da relação sexuais, tá? São eliminados, tá? Então, eles, logicamente, na hora da ejaculação, eles são eliminados. O pênis, durante, logicamente, a relação sexual, ele fica, logicamente, ereto, rígido, tá? Pelo corpo, logicamente, que eu já falei pra vocês, que são esse daqui, tá vendo, ó? O corpo caveoso e, logicamente, o corpo esponjoso, tá? Que é bem importante a gente falar disso, tá? E, logicamente, que poderá penetrar a vagina, tá bom? Logicamente, o ducto ejaculador, logicamente pelo espermatozoide, ele vai receber logicamente um fluido, tá? Que é aquela famosa, né, questão da famosa que todo mundo tava falando sobre, que primeiro sai aquele fluido, sabe, de ejaculação, como aquela questão que todo mundo fala que o pênis baba, não é? Que tem ou não tem a questão do pênis, que tem ou não a questão do espermatozoide, tá? Então, é por conta dele, tá? Do ducto ejaculador. Então, o espermatozoide, ele vai receber esse fluido, que é como se fosse, logicamente, um líquido, tá? Que é bem natural, que logicamente vai ter essa parte colocando na questão da vagina da mulher. Isso em questão mesmo sendo na vagina ou não, ou logicamente na questão quando o homem ele tá sentindo muita questão do tesão, ele solta isso, tá? Que é logicamente uma lubrificação, tá? Essa lubrificação que tem logicamente um conteúdo de espermatozoide, que é o sêmen, tá? Mas não é tanto, mas ele tem, tá? E aqui eu tenho o sistema logicamente feminino, que é o meu ovário, tá? As minhas tubas uterina, o útero, vagina e a vulva, tá? Então eu tenho aqui, tá vendo, ó, as minhas tubas uterina, os meus ovários, tá? Eu tenho meu útero, tá? O útero ele fica aqui, tá vendo, ó? Eu tenho as minhas tubas uterinas, meu ovário de novo, tá? A vagina e aqui, tá? Eu tenho a minha vulva, tá? Que é bem interessante. Aqui também tem a mesma coisa, tá? Eu tenho o útero, tá vendo, ó? Tá? Tenho meu ovário, tá? Eu tenho a minha vagina, tá vendo? Logicamente que no início menstrual, quando logicamente acontece, não é? Na questão da evolução do corpo feminino, o ovário, logicamente, ele vai até a tuba uterina para, logicamente, seguir para o útero, tá? O óvulo, logicamente, o ovustus, tá? Que é logicamente fecundado junto com o espermatozoide, tá? Quando acontece a fecundação, eles saem das tubas uterinas e vão logicamente ficar localizado na parede, tá? Do óvulo, tá? Desculpa, da parede do óvulo não, ele vai ficar na parede uterina, tá? Quando acontece a fecundação, o espermatozoide junto com o óvulo, ele sai logicamente das minhas tubas. Deixa eu só explicar aqui, ó. O óvulo, ele vai soltar logicamente os folículos. Os folículos vêm aqui, ó, tá bom? Nas minhas tubas uterinas, o espermatozoide ele sobe, acontece a fecundação aqui, nisso o óvulo é fecundado, desce pra cá e se instala logicamente na minha parede uterina. E ali vai desenvolvendo logicamente um ser vivo,
tá? O desenvolvimento, logicamente, do embrião e, logicamente, tem um ciclo, logicamente, feminino que é controlado pela hipófise. Esses ciclos, tá, feminino é a questão dos hormônios. Lembra que eu falei? Quando a mulher ela fica grávida, quem vai soltar os hormônios é a minha hipófise, tá? Que é bem interessante, tá? E, logicamente, a gestação, tá? Compreendendo logicamente a questão da fecundação, vai ter a formação da placenta e logicamente a contração musculares uterina, tá? Logicamente a reprodução dos vegetais é totalmente diferente, tá? Que é logicamente assexuada. Aqui a gente tem o morangueiro, que é totalmente diferente, e a função logicamente do caule, tá? Só para mostrar uma coisa diferente de outra reprodução. E agora eu vou mostrar para vocês já um órgão feminino que tem logicamente mais completinho.